Olha só, pessoal, muito obrigado, muito bom dia a todos vocês. Vocês que não perdem nenhum Domingão do Carlão, acordam cedo todos os domingos para acompanhar nosso trabalho aqui pelas lentes do Canal do Boi. É claro, a gente está gravando esse programa aqui no Bahia Farm Show para passar para vocês num domingo aí que vocês vão estar em casa, tranquilos. Antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu queria dizer para vocês, fazer uns agradecimentos paroquiais aqui, agradecer imensamente ao pessoal da Employer, a Employer que é uma empresa de recursos humanos, entende tudo do RH, como está no slogan que está aqui na minha camisa, é um pessoal que entende tudo de trabalho temporário que dentro do agronegócio é tão importante. Também quero agradecer o pessoal da plataforma Agro Revenda e mandar um abraço para todo o pessoal lá do Bradesco e Clube Agro. Bom, dito isso, é o seguinte, vocês estão vendo que o cenário nosso hoje aqui é simplesmente, no mínimo, inusitado. A gente está aqui, eu e o Marcelino Flores aqui, que é o meu, Marcelino Flores de Oliveira, que é o meu entrevistado deste domingo, que é o empresário, fundador, é lavorista, como eles gostam de falar, é um homem que entende tudo do agronegócio. A gente está aqui em cima desse Gator, que é um cenário que nós montamos aqui, nós falamos direto aqui da AgroSul, que é a revendedora John Deere aqui da região. Ô Marcelino, eu sei que seu tempo é muito corrido, eu queria te agradecer imensamente por você topar essa conversa com a gente aqui, viu? Obrigado, Carlão. Eu que agradeço também a oportunidade. Pois é, rapaz, é muito bom estar aqui com vocês e a gente está aqui nesse cenário, numa exposição, um show aqui que vocês estão dando dentro desse stand, mas eu acho que nem sempre foi assim. Aqui no Fala Carlão, aqui no Domingão do Carlão, a gente gosta muito de contar as histórias das pessoas. Antes de falar de tudo que vocês fazem hoje, de todas as atividades de vocês, eu queria começar do começo, porque já me identifiquei com você, técnico agrícola, eu também sou, então eu queria que você me falasse um pouquinho, me conte sua história um pouquinho, onde é que você nasceu, me conte aí. Bom, eu nasci... quando eu nasci, o município era São Luís Gonzaga. Depois emancipou, passou a ser Bossoroca, no Rio Grande do Sul. Ah, entendi. É um pequeno município no oeste do Rio Grande do Sul. E depois tive a minha vida profissional. Estudei em São Luís Gonzaga e me considero um cidadão são-luisense hoje. No lugar que a gente nasceu, a gente pode andar o mundo inteiro, mas a gente gosta sempre de vez em quando voltar lá, né? Ah, sim, a gente sempre volta. Quase sempre uma vez por ano a gente está lá, matando a saudade lá do Rio Grande do Sul e dos parentes lá. Pois é, e eu sempre falo o seguinte, quem toma algumas decisões importantes na vida, em alguns momentos que são, eu reputo, decisivos na vida, isso pode, às vezes, muitas vezes, transforma a vida. Essa sua decisão, como é que foi tomar essa decisão de vir para cá, jovem? Me conta um pouquinho como é que foi esses primeiros anos. Você saiu do técnico agrícola, parece que você trabalhou em multinacional, como é que foi isso? Sim, eu trabalhei 7 anos na Bayer, lá sediado em São Luís Gonzaga mesmo, atendia 7 municípios ali ao redor, mas sempre tive... Foi uma bela de uma experiência, a Bayer é uma bela empresa, mas sempre tive aquilo comigo que seria uma passagem na minha vida. Entendi. Eu sempre, como sou técnico agrícola, eu sempre tive a minha cabeça voltada para a agricultura, entendi, Carlão. E eu sempre achei que tinha nascido para ser agricultor. E sempre... acabei perseguindo isso até conseguir e por isso estou aqui na Bahia hoje. O importante, né? Eu tenho um amigo que sempre que a gente pode falar sobre esse tema, que diz o seguinte, que quanto mais cedo a gente descobre para que a gente serve, a gente é mais feliz, né? Senão... eu depois que... O que eu descobri para que eu servi, eu já sabia, mas eu não conseguia executar essa coisa porque faltava condições. Hoje eu posso dizer que me sinto um vovô realizado, né? Eu depois que passei a fazer aquilo que gostava, eu quase que não peço nada, eu só agradeço, né? Verdade, que bom. Isso é muito bom. Escute, seu pai, como é que é seu histórico de família? Eram pequenos agricultores? Me conte um pouquinho disso. Não, meu pai lidava com comércio, mas tinha uma agricultura pequena, né? Era de família de pequenos agricultores lá no Rio Grande do Sul. Como o meu pai, viu? Pois é. E aquilo sempre me cativou.
Mexer com a terra era meu sonho e eu mexia desde menino, de 6, 7 anos. Eu já, como morava, me criei no interior, eu sempre mexi com a terra. Eu sempre gostei de mexer com a terra. Aquilo para mim sempre foi uma paixão. Que tipo de comércio? O que seu pai vendia lá? Meu pai tinha um comércio no interior lá. No interior de Bossoroca hoje, né? Que lá no Rio Grande do Sul é chamado de bulicho. É importante a gente falar isso, né? Porque eu aprendi isso lá no Sul. Quando a pessoa do Sul fala que mora no interior, ela está dizendo que mora no sítio, como eu, não na sede do município, não é isso? No interior do município. No interior do município. Meu pai tinha propriedade lá, umas 10 hectares lá. Sim. No interior, e dali plantava a cultura de subsistência e tinha o comércio, que lá no interior do Rio Grande do Sul é chamado de bulicho, né? Bulicho? Bulicho, aquele tipo de comércio que vendia gás, um pouquinho, medicamento para vaca? Não, naquela época o fogão a gás não existia. Ele vendia muita lenha para a fronteira, madeira para cerca, tecido em metro, querosene em lata. E vendia munição, vendia tudo que era coisa, remédio. É o que aqui a gente chamaria, sei lá, dos secos e molhados? Secos e molhados, secos e molhados. Interessante, viu? E tinha era uma vendinha, tinha um balcão ou era uma coisa... Era uma vendinha lá no interior, uma venda de um tamanho respeitável. Era uma venda mesmo. O meu pai também fazia o que gostava, ele amava aquilo, né? Que maravilha. Como é que é o nome mesmo? Budicho? Bolicho. 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 Olha, anota aí o vocabulário, porque esse nome é interessante. O senhor sabe que com meu pai, eu tenho um livro que está no forno, que chama o Dicionário do Seu Osvaldo. O meu pai chama Osvaldo. E lá no interior, o senhor sabe, tem aquelas palavras que a gente usa e usa diferente, às vezes muitas palavras que são usadas de uma forma que tem um significado diferente do trivial. E é muito bonito isso, né? Sim, alternava, bolicho, bodega, aquela coisa toda ali. Mas era um comércio, né? Era um comércio, vendia lenha em lasca para os fogões na fronteira, né? Sim. Que naquela época não existia gás, era tudo no fogão a lenha, né? Então era uma coisa bem antiga mesmo, né? Bacana, hein? E vem cá, os seus pais são vivos? Aí? Não, já são mortos já. Que Deus o tenha, com certeza está olhando por vocês. Deve estar. Como é que é o nome dele? Meu pai era Belisário Castro de Oliveira e a minha mãe Rita Flores Oliveira. Maravilha, eu quero dedicar esse programa para os dois. Muito obrigado. Esse programa valoriza muito a origem das pessoas, valoriza muito as raízes. Eu sou uma pessoa que valoriza demais isso, viu? Que bom, Carlão, eu também. Nós somos de origem simples, humilde, mas sempre valorizou família, valorizou honestidade, hombridade, transparência nos relacionamentos. Vale o que a gente fala, né? Falou, tá escrito, tá escrito, tem que respeitar. Maravilha. Deixa eu te falar, com essa história, quer dizer, você falou assim, o seu pai era vocacionado por comércio e você, como você falou, sempre vocacionado aí para a agricultura. Aí você faz técnico agrícola, trabalha alguns anos na Bahia. Quando é que você toma a decisão de falar assim, como é que foi a decisão de vir para cá? Foi uma escolha sua ou foi, vamos dizer assim, uma oportunidade que alguém te deu? Como é que é? Carlão, depois que eu conheci o Chapadão do Sul, no Mato Grosso, eu fiquei fascinado pela planície, onde se fazia uma agricultura com rendimento de máquina, aquilo a perder de vista. Você fala assim, essa mesa aqui... Imagina, para mim que estava numa região ondulada, como é a nossa região lá de serra, né? Então, aquilo ali, depois que eu conheci aquilo ali, fui picado pela mosca, aí não teve jeito, né? Daí, sem vir para cá, eu não descansei. Onde que tinha terra barata? Passava a escritura, tu registrava, depois tu ia ver como ia pagar, era só aqui no Cerrado da Bahia, né? Então foi o lugar para onde viemos, né? O Mato Grosso já estava caro, entendeu? Então
Aí apareceu essa oportunidade de vir para cá e não agarrei com as duas mãos, não titubeei. Antes da gente continuar essa conversa, eu queria até que nós não falamos, né? Porque você não é uma família de quantos irmãos? 5 irmãos, 2 irmãs e 3 irmãos. Maravilha. Escuta aí, os irmãos aí. Tem um irmão seu que está metido nessa conversa aqui, não tem não? Tá. Como é que ele chama? Omiro Flores de Oliveira. Omiro Flores de Oliveira. Popular Chico, né? Popular Chico. Em 87 ele veio... Eu cheguei em 84 aqui na Bahia, em 87 ele veio trabalhar comigo e meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, Luiz Flores. Ah, o Luiz Flores. O Luiz Flores é assim, o Luiz Flores tem uma participação nessa sua história de vir para cá. Como é que foi essa participação? Tem. Foi ele que veio a primeira vez, olhou aqui e me disse, Marcelino, dá para trocar 1000 hectares por um meu carro pelo Passat. Ele tinha vindo num Passat aqui. Dá para trocar 1000 hectares por um Passat. O que tu acha? Se eu comprar, tu vem tocar para nós? E eu disse, eu vou. A minha mulher estava próxima, se assustou, não é isso? Eu estava no telefone, né? Se assustou, mas tu é louco, como é que nós vamos largar tudo aqui e ir para a Bahia? Não, eu vou. Pode fechar o negócio aí que eu vou. Escuta, eu gosto de nominar as pessoas. Como é que chama a sua mulher? Sônia Martins de Oliveira. Você está casado com ela então ainda? Há 47 anos. É Sônia? Sônia. Ô, Sônia, você é uma valente, viu, Sônia? Porque diante desse diálogo aqui, eu não sei não, viu? Não tem muitas mulheres que continuariam nesse diálogo. Falou assim, homem é doido a cabeça. Não ela se assustou no início, mas topou, viemos junto. Eu vim aqui, olhei, gostei, voltei lá. Quando vim para mudar, dali... Ainda fiquei sozinho aqui uns 40 dias e depois fui buscar a família, né? Entendi. A mulher e 2 filhos. Que maravilha, gente. São essas histórias que eu gosto de contar aqui no Domingão do Carlão. História de gente valente, de gente que faz acontecer. Eu diria de gente que não tem muito planejamento nessa história aí, não. Tem coragem, né? Nenhum planejamento, né? Chegamos, nós ficamos aqui, a água era carregada numa pipa, as primeiras 40 quilômetros de distância, né? E o banheiro, cravamos 4 estacas, colocamos uma lona e ali todo mundo tomava banho ali, sapionada, a família não estava, né, ainda. Aí ficamos praticamente acampados 3 anos. 3 anos. E aí para depois começar a construir alguma coisa, né? Que dureza, hein, gente? Hoje a gente vê todo esse sucesso, todo esse fervo aqui e ninguém... É por isso que eu gosto de valorizar essas histórias, porque quem quer começar hoje tem que procurar se inspirar nesse tipo de história. Se não tivesse fotografia, Carlão, nem a família, nem os filhos acreditavam. Nem os filhos acreditavam. Mas hoje eles olham as fotos e tem que acreditar. Ô Marcelino, deixa eu te falar, é uma dificuldade imensa. Antes da gente seguir, eu queria saber o seguinte, em algum momento aí nesses 3 anos, vocês falaram assim, gente do céu, teve algum dia que você sentou e parou e falou assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Será que esse trem vai dar certo? Ou você nunca pensou nisso? Como é que foram as dificuldades aí? Olha, foram muitas dificuldades, Carlão. Faltava dinheiro para o diesel, faltava para calcário. Sem calcário tu não podia pensar fazer nada na terra, né? Mas no início a gente teve paciência, esperou o financiamento do Banco do Brasil, que foi parceiro desde o início, né? Porque as terras, mesmo para hipoteca, as terras eram muito baratas. Então a garantia muito pouco, entendeu? Mas sempre o Banco do Brasil sempre foi parceiro, sempre financiou e a gente não parou. Mas que eu fico imaginando, tem hora que deve ter sido assim, de sentar e chorar, né? Imagina. Tu com pouco dinheiro, com a família, casa alugada, a família veio e morava em Barreiras, né? E os peão que a gente trouxe não ficaram, foram embora. Aí desistiram, acharam que não tinha futuro, que era um areal muito bravo, que aquilo ali ia virar deserto, né? Então, olha, eu vou te contar. Em palavras aqui é difícil de mostrar.
Olha, e o senhor tem a foto desse... Tenho foto. Eu vou querer que o senhor mande umas fotos dessas. Não, mando sim. Quero ilustrar, igual a hora que a gente vai falando aqui, eu quero passar as fotos. Mando sim. Porque mando, sim. é incrível isso, essa transformação. Veio pra cá. Hoje, o seu irmão, esse que o senhor, em algum momento, ele falou assim, eu não quero mais essa fazenda aí, como é que foi isso? Sim. Em 87, quando o Chico veio trabalhar comigo aqui, ele chegou e disse, eu vim para te vender minha parte, que na verdade ele nunca veio morar para cá, né? Sempre ficou lá. Aí eu vim para te vender minha parte, se tu não me comprou, eu vendo pro vizinho. Ah, aí acabei comprando dele, né? Comprei a metade da área dele, já não era mais 1.000 hectares. Ah, já? Já era 3.000 hectares. Ah, entendi. E aí comprei a metade dele e era a primeira safra cheia que nós estávamos fazendo. Entendi. Mas ele olhou, subiu na máquina, mas estava decidido vender e não queria mais saber da Bahia. E hoje ele está lá em... Hoje ele está lá em São Luís Gonzaga. Olha só, gente, que mundo bacana. E vem cá, e um dia você ligou pro Chico e falou, Chico, vem pra cá que eu tô precisando de você. E ele veio, como é que foi essa história aí? Não, quando o irmão veio para me vender, o Chico já veio para começar a trabalhar. Você já tinha contratado ele? Já estava tudo acertado. Ah, entendi. Aí o irmão quis levar o Chico de volta e o Chico disse, não, eu vou ficar por aqui, eu vou ficar com o Marcelino. Eu achei bom, né? Porque aí eu já não era mais sozinho, né? Eu tinha um irmão, né? Tinha um membro da família mais comigo aqui. Nessa altura era assim, era um companheiro que precisava... Era um companheiro para lutar junto. Maravilha. Isso foi que ano? 1987. O Chico trabalhou com vocês, quando é que o Chico... 2 anos e meio o Chico ficou na fazenda trabalhando comigo. Entendi. Aí quando eu comprei a revenda, que era SLC John Deere, aí o Chico veio para tocar, né? Que ano que foi essa compra da revenda aí? Foi 89 por aí. 89. Quer dizer, 89 você falou, aí da mesma forma que você teve uma oportunidade de comprar uma revenda aqui e você falou, você deve ter pensado no seu pai, falou assim, vou ser comerciante de... Não, eu comprei exatamente porque o Chico assumiu que ia tocar, senão não teria comprado. Não teria comprado. Eu estava fazendo aquilo que eu gostava e eu estava bem lá. Entendi. E aí comprou, o Chico, eu falei, Chico, eu só compro, mais ou menos como o seu irmão falou para você, eu só compro a fazenda se você vir. Só compra revenda se tu vir tocar, Chico. Mas ele brilhou os olhos, não, pode comprar que eu toco. Pois é, gente, e aí tá. E quando a gente fala em revenda, isso se transformou na AgroSul, que é a revendedora John Deere, onde a gente está gravando esse Domingão do Carlão aqui. A revenda hoje, que tamanho que vocês estão aqui? Nós temos 8 lojas, né? 8 lojas? Somos exclusivo Bahia e Piauí. Ah, entendi. Nós estamos colocados entre as maiores do Brasil, né? Sim. E aqui vocês estão numa... E hoje é muito interessante, né? Para quem viu, como você viu, o areal aí que você está falando. E a gente vê o que isso se transformou, hein? Sim. Uma região com a tecnologia de ponta em agricultura, né? Na verdade, o solo de cerrado aqui na Bahia é muito fraco, né? Então é um suporte. O resto tu tem que fazer, né? E vocês fizeram essa lição de casa? Nós fizemos, nós vemos aprendendo lá de baixo, né? Hoje, a agricultura você nunca parou, né? Quer dizer, com você mesmo o seu negócio você faz questão de dizer, eu sou agricultor, né? Eu sou agricultor, com muito orgulho, nossa, me sinto realizado fazendo aquilo que gosto. E hoje, qual que é o tamanho da área de vocês aqui? Quantos que vocês plantam? Quais as culturas que vocês trabalham aqui? Eu planto 32.600 hectares, dividido entre soja principal, né? 20.000 hectares e 10.000 de algodão e 2.600 de milho. Uau! Isso
tudo pra você ter agora sim, né? Porque agora a gente falou lá no começo, não foi sem planejamento, mas tudo hoje em dia, um tamanho de área desse, precisa ter muito planejamento. E aí eu queria entender um pouquinho qual que é a contribuição de cada elo aí, por exemplo, uma revenda como a AgroSul, um equipamento como o John Deere, precisa estar muito alinhado para poder dar conta. Imagino que a janela de plantio são curtas. Como é que é tudo isso aqui nessa região? Carlão, a agricultura aqui no oeste da Bahia, tu tem que estar com equipamento sobrando. Entendi. Equipamento de plantio, equipamento de tratos culturais, como esses pulverizadores aí, tu tem que ter sobrando. A gente tem avião agrícola e colheitadeiras. As janelas são curtas. Para te perder é muito fácil. Então tu não pode deixar passar a janela de plantio, a janela de colheita. Tudo isso é planejado de acordo com a área, né? E isso, eu fico imaginando o seguinte, só para dar um exemplo para o público que está entendendo, para plantar 20 mil hectares de soja, por exemplo, qual é o tempo? Em quanto tempo se planta aí? Hoje aqui a gente planta de 20 a 30 dias. E não tem conversa, é de 20 a 30 dias. Não tem conversa, tem plantadeira. Hoje temos plantadeira que planta mais de 300 hectares no dia. É planejamento, né? Isso é maravilhoso ver essa agricultura, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito tecnificado, né? Agricultura de precisão, aplicação de calcário, gesso, os fertilizantes, quase tudo em taxa variável. Aplica conforme a necessidade do talhão, da área, é feito o mapeamento antes. É tudo hoje a tecnologia que nós trabalhamos é inspirador. Como é que é o senhor que eu falo assim, a gente é meio privilegiado, eu me considero privilegiado, porque sou de um tempo, eu sou da época do Telex, eu vi o Telex, eu vi o fax, vi o celular começando, depois vi o digital, essa transformação. A gente estava acostumado com o fogão de lenha, né? Sim. E como é que é essa transformação, o senhor olhando assim em perspectiva, lá para trás, um dia o senhor poderia imaginar que o senhor ia fazer que ia ter uma plantadeira que ia fazer 300 hectares por dia? Como é que é? O senhor já imaginava isso tudo? É muito difícil, né, Paulão? Que a gente começou com plantadeira EGAN, 9 linhas, os tratores com 70, 80 cavalos de potência, colhedeira sem gabine, muito difícil. Trator CBT a gente tinha também, né? Então, difícil de calcular. Sabia que a coisa ia evoluir, sim, mas não esperava que fosse tanto assim, né? Hoje... E sabia que precisava evoluir. Agora, hoje, o Paulo Hermann fala sempre para mim, falou, Carlão, se a agricultura fosse um campeonato de Fórmula 1, ele fala assim, Carlão, a gente só está na volta de aquecimento dos pneus da primeira corrida. Então, e olha que já evoluímos tanto, né? Então, o que mais que está por vir aí, o senhor que é um espectador, vamos dizer assim, privilegiado disso? Eu acho que a hora que nós tiver internet no campo, confiável, eu acho que revoluciona bastante, né? Né? 5G, eu acho que vai chegar o ponto das máquinas serem autônomas, né? Então, planejar de dentro de casa e as máquinas ir para o campo sozinho. Mas vai ter muita coisa. Uma evolução também que a gente não pode deixar de falar, Carlão, é a evolução das variedades dos cultivares, né? Você falava, quando nós começamos aqui na Bahia, colher 40 sacos de soja era um sonho, né? E hoje não paga a conta. Hoje 80 sacos para nós se tornou corriqueiro já. Né? Então, milho chegando talhão, fechar talhões aí de 250 sacos por hectare, entende? Algodão, já teve ano de eu fazer média de 420 arroba de algodão em toda a área, né? Então foi tudo a evolução das variedades, a tecnologia, a pesquisa, isso aí, sem isso, acho que não seria tudo isso que tu está vendo aí.
Pois é, aqui a gente está vendo, o senhor é uma testemunha de que acho que tudo que o senhor conquistou na vida, o senhor deve, vamos dizer assim, à agricultura, né? E deve a esse... Eu diria o seguinte, que 3 coisas que eu sempre falo. A agricultura brasileira, eu acho que ela é fruto de ciência, ela é fruto de tecnologia, mas, sobretudo, ela é fruto do empreendedorismo do produtor, não é não? Sem dúvida, eu acho que aquele trabalho pertinente, aquela resiliência de um ano não vai tão bem, mas tu sabe que no outro ano tu tem novamente, tem aquele desafio, isso aí torna a agricultura e é o pilar que sustenta todo o nosso negócio, a agricultura. Aqui, vocês também trabalham com irrigação? Trabalho com irrigação. Eu tenho as 2.500 hectares irrigados. E é um seguro bom? Como é que o senhor vê a irrigação? É um seguro, mas só água não resolve, né? Tu tem que ter uma terra muito bem equilibrada, tu tem que ter um cuidado muito grande no controle de nematóides, que a área irrigada que tu não tira, ela não alivia o ano todo, né? Então vai ter sempre raiz para alimentar o nematóide. Então tu tem que ter um cuidado muito grande com isso. Que tamanho hoje? Pra gente, nós estamos chegando para os fins, a conversa nossa passa ligeiro demais. Eu queria saber o seguinte, olhando hoje para o tamanho de vocês, como é que é a relação com mão de obra, as pessoas? Como é que é isso, essa relação de vocês com a gente que faz? Porque eu acredito que no campo tem as máquinas, tem tudo, mas as pessoas são muito importantes, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que, eu vou te dizer vou ser bem sincero, não temos problema com mão de obra. Tu precisa um piloto de avião, tu precisa um operador, tu precisa um torneiro. Parece que tem sempre alguém esperando ali. A gente tem por lema na vida tratar bem o ser humano. Sim. E aqueles que trabalham, que estão nos dando retorno, estão dedicando parte da vida deles, a gente tem o maior respeito, trata com o maior respeito. Nas fazendas, motorista de caminhão que vai descarregar lá é tratado com respeito, é dado alimentação, é oferecido alimentação para ele, não se cobra nada. A gente trouxe isso desde acampamento, Carlão. Desde quando nós estávamos acampados, chegava um caminhoneiro, chega aí, almoça, dividia e coisa, e até hoje mantém esse respeito pelo trabalhador. Então, mão de obra não é problema para nós. Faz parte da cultura da empresa. Faz parte da cultura da empresa. É proibido tratar mal alguém. Aqui vocês na fazenda, se juntar o grupo de vocês, deve ter muita gente trabalhando aqui. Ah, dá. Só aqui na AgroSul dá perto de 500 pessoas, né? Nas 8 lojas, né? E as fazendas, eu tenho a minha área separada em 8 fazendas, né? Toda tem gerência, tem cantina, tem vigilância, tem tudo que é coisa, tem um número bem expressivo. E a gente tem também 2 beneficiadoras de algodão, né? Então, isso aí praticamente são temporários, em cada uma 60 pessoas, então isso aí no beneficiamento já são 120 pessoas. Maravilha. Gente, o senhor falou temporário, eu quero agradecer mais uma vez o pessoal da Employer. Essa empresa aqui é uma empresa que fornece trabalho temporário, especializada no agronegócio, está há 37 anos fazendo isso, então tem uma reputação muito grande. Olha só, e diante aqui desse belíssimo equipamento aqui, Gator, não é isso? Gator. O Gator, direto do Gator, ou seja, o primeiro Domingão do Carlão que a gente faz em cima de um equipamento extraordinário como é esse Gator aqui da John Deere. Estamos aqui na sede da AgroSul, aqui no Bahia Farm Show, e esse Domingão do Carlão agradece demais a sua audiência. Um forte abraço para todos vocês, muito obrigado, fiquem com Deus, até domingo que vem. Valeu!